Que seja sempre essa nossa oração na presença do Senhor, que o meditar esteja sempre, de fato, na presença do Senhor. Que assim o Espírito Santo nos conduza nesse momento da mensagem, pensando no texto de Eclesiastes, capítulo 10, e nós vamos ler em partes e rapidamente comentar um pouquinho algumas coisas que são importantes para a nossa reflexão. Dos versículos 1 a 3, ali está escrito o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Irmãos, na verdade, todo o capítulo ele faz essas comparações entre a presença das pessoas más, entre os justos, entre aspas. É a má companhia. Quantas vezes talvez você já pensou sobre isso, se de fato a má companhia é bom ou é ruim para o seu filho? Quantas vezes como pais nós tomamos atitudes de separar alguém que nós percebemos que na verdade no fundo quer fazer o mal? E aqui nós temos do versículo 1 a 3, ele está falando também na questão de relacionamentos. Uma pessoa que não tem bom senso pode contaminar os demais. Vocês já ouviram aquele negócio lá, aquele ditado: uma maçã podre no cesto apodrece rapidamente muitas outras. Basta uma maçã podre dentro do cesto, e se não for tomada uma decisão, uma atitude com relação àquela maçã podre, ela logo ela começa a estragar todas que estão ao seu redor. E aqui não é diferente. Ele está justamente fazendo a comparação da influência dos maus sobre os bons, sobre os que andam no caminho do Senhor. E muitas vezes nós percebemos e vemos cristãos abandonando o caminho da fé, porque foram influenciados pelo mundo, pelos amigos e assim por diante. E o pregador ele traz um ditado: uma mosca estraga o óleo. Ele diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro. Quer dizer, a mosca a princípio caiu dentro do óleo e não foi tirada, aquela mosca ela apodrece e ela começa a estragar o óleo e a exalar mau cheiro. Então é algo que de fato nós precisamos pensar. Assim talvez tenhamos nós sido a causa de talvez estragar algo bom, um bom relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos de fé. Quem sabe tenha sido nós a causa disso. Então nós precisamos, de fato, nós como cristãos, olhar para dentro de nós, tomar uma decisão com relação a isso. E a decisão é fazer o que nós fizemos no início do culto, confessar os nossos pecados, para que Deus arranque de nós aquilo que pode nos estragar. E fazer com que nós, em vez de exalarmos um bom perfume de Cristo, exalemos um mau cheiro para as pessoas. E precisamos da sabedoria. E essa sabedoria, ela só pode vir de Deus. A sabedoria do mundo a gente sabe onde é que vai. Mas nós precisamos de fato da sabedoria de Deus para que ela nos torne humildes a ponto de reconhecermos as nossas falhas. Sabedoria e humildade
para de fato perdoar e pedir perdão quando algo que nós fizemos contra Deus e contra o nosso semelhante. Vamos do versículo 4 a 7. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Calma e discernimento são condições básicas para quem quer governar. Olhemos para o nosso país. Quantos tolos foram colocados em lugar de honra pelo povo? Quantos tolos assumiram lugares, aquele bendito ou maldito, que se podemos dizer, chame como quiser, voto de protesto. Se dá um voto de protesto para alguém e se coloca um tolo para governar sobre uma nação, sobre um estado, sobre um município, se paga alto salário para não se fazer nada. E aí, passa-se 4 anos, e mais 4 anos, e mais 4 anos, e o povo continua pagando aquele tolo para governar. É só nós olharmos para o nosso país. Nós vamos encontrar muitos nessas situações. Governar não é uma tarefa fácil. Quem disse que é fácil governar? Tem situações que na pressa mais atrapalha do que ajuda, e pense agora dentro do seu lar. A política ela tem que estar envolvida, e ela está envolvida em tudo na nossa vida. E ela também está dentro do nosso lar. A forma como administramos o nosso lar. Olhe para dentro do seu lar. Como nós estamos governando o nosso lar. Se achamos fácil governar o município, muitas vezes apresentamos a solução para o mundo, mas não temos a solução para o nosso problema dentro do lar. Como estamos administrando? Calma, discernimento e sabedoria. Ingredientes fundamentais para governarmos o nosso lar e também na hora de votar com sabedoria, para não colocarmos tolos sobre nós para governar. Se achamos que é fácil governar, já imaginaram? Se você pedir o voto ou a opinião de cada brasileiro e o presidente governar de acordo com a opinião de cada brasileiro, 250 milhões de pessoas, por aí. É fácil governar? Não é. Não é. Às vezes não chegamos num acordo em 3, 4, 5 dentro de uma casa. Então, só para sentir um pouquinho o que é governar, e aqui ele está nos dando algumas dicas. Versículo 10, capítulo 10, 8 a 11 diz assim: quem abre uma cova, acaba caindo nela. E quem arromba um muro, será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras, será ferido por elas. E o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador.
Se a cobra morder antes de estar encantada, o que adianta o trabalho do encantador? Faça as coisas com a certeza. Busque orientação antes de agir. Antes de tomar uma decisão importante na vida, busque orientação. Para que depois de ser picado, você sabe que dá trabalho alguém ser curado pela mordida de uma serpente. E quando ele diz assim, alguém que arromba um muro será mordido por uma cobra, é porque as cobras elas se infiltram dentro das pedras, das rochas, e ali é fácil elas estarem escondidas, e quando você menos espera, você é pego por ela. Controlar o que fala. Controlar o que fala é uma atitude de sabedoria. E aí ele diz lá em Tiago, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Discernimento para andar na vida. Cuide com as serpentes que estão por aí, querendo, se possível, até tirar a sua fé do coração. Antes de ser picado por ela, tome atitudes para que isso não aconteça. Versículo 12 a 15. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Por causa da... Olha só, quem fala, ali ele está dizendo, quem fala com sabedoria fala pouco. Cuidem com as palavras, cuidemos com as palavras. Nós estamos vivendo um período delicado, muito delicado. Basta você abrir a boca, falar uma palavra, alguém já pode entender outra coisa. E aí os ânimos estão acirrados, será que não dá para dar uma acalmada um pouco nisso? Será que não dá para acalmar o coração nesse período um pouco? E orar ao Senhor, buscar ao Senhor e pedir que Deus dê sabedoria a cada um. Cuidemos com as palavras. Cuidemos. Versículo 16 a 20. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Tem muita coisa para ser dito nesses versículos, mas quero destacar um. Por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras.
Parece até cômico essa fala do pregador. No entanto, ele traz um ensino extremamente importante para mim e para cada um. Corrigir o problema do telhado, vocês sabem que dá trabalho. Custa dinheiro corrigir o telhado. Você precisa dedicar seu tempo. Você precisa ir atrás de material. Você gasta, mas conserta. Porque se você não consertar aquela goteira, ela começa a estragar toda a madeira sobre o telhado. E se não estraga a madeira, vai estragar seus móveis que estão dentro da casa. Então, cuidar do telhado é importante. Talvez nós cheguemos ao ponto, e a casa chegue ao ponto de desabar sobre aqueles que moram lá. Mas vamos pensar um pouquinho na nossa vida, o que isso quer nos ensinar? Se há um problema em seu matrimônio, por mais que seja difícil, por mais que dê trabalho, por mais que você chore, que você lamente, mas sentem e resolvam. Senta e resolvam antes de chegar a uma separação. Muitas separações poderiam ser evitadas se sentássemos, conversássemos com humildade e com o desejo de corrigir o telhado. Se você tem um problema com seus filhos, trate de resolver logo. Resolva logo os seus problemas com eles. Porque depois eles vão crescendo e os problemas vão crescendo junto. E a melhor coisa é abrir uma goteira, vai lá e conserta. Tem alguma coisa com o seu filho para resolver, chame e não desista. Por mais que dê trabalho, muitos pais não querem mexer em certas coisas porque vai dar trabalho. Educar filhos hoje dá trabalho, muito mais do que eu acho que anos atrás. Largava os filhos e não tinha nada que pudesse contaminar eles com tanta urgência e tanta pressa que nem tem hoje. Sentar e resolva o problema da goteira com seu filho, antes que o telhado caia, antes que o problema aumente. Se há um problema no seu trabalho, trate de resolver logo, porque as coisas só tendem a se tornar maiores e mais difíceis. Resolva o problema no seu trabalho. Se há um problema na igreja, vamos resolver o problema. Logo. Ninguém precisa abandonar a sua fé, ninguém precisa sair da congregação. É a questão de nós sentarmos e resolvermos o problema. Mas como tudo na vida dá trabalho, consertar goteiras não é fácil, então muitas vezes se prefere ir para outro lugar, porque acha que lá o telhado já está pronto e que lá não vai ter goteira, mas vai dar goteira lá também. Então a melhor coisa é resolver. Sentemos e resolvemos. Irmãos, Deus tinha um problema na mão. O problema da desobediência do ser humano. A casa de Deus deu uma goteira. E Deus tratou de resolver logo a goteira. Naquele dia ele disse, olha, eu vou mandar o Messias, o Salvador, e ele vai resolver o problema da goteira. E Jesus veio a este mundo. E se nós achamos que os nossos problemas estão insolúveis, imagine o problema de Jesus.
Mas Jesus veio no mundo, ele deixou a sua casa sabendo o que ele ia passar aqui: fome, frio, miséria. Nasceu humilde, ele sabia que ele ia ser desprezado, humilhado, cuspido. Ele sabia, mas ele precisava resolver o problema da goteira. E ele resolveu. Quando ele morreu lá na cruz, ele disse: está consumado. Acabou. O problema nosso está resolvido, de cada um de nós. E todo aquele que busca a presença de Deus de fato e de verdade, esse tem o seu problema resolvido. Não se preocupem. E para esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, essas goteiras que muitas vezes insistem em cair, ele dá força, ele dá ânimo, ele quer levantar o seu coração, ele quer levantar a sua alma, ele quer te tornar forte para enfrentar essas dificuldades e fazer, e mostrar que ele caminha contigo e ele vai te fortalecer em todos os momentos da vida. Hoje, todo aquele que crê tem a sua vida consertada pelo poder, tem o seu telhado perfeito, tem o seu telhado perfeito. Sem dúvida nenhuma, o perdão que ele nos dá conserta a nossa vida e também nos dá força para consertarmos os problemas que nós temos aqui neste mundo. Que Deus nos conduza e que nós continuemos sendo fiéis a Ele, hoje e para todo sempre. Amém.